Oi, gente. Sou o Sérgio Nogueira, estou aqui com o Roberto e com a Valéria, no mais um episódio de Três Tons de RH. Depois de algum tempo, né? Que a gente tem feito algumas lives, e aí estamos aqui hoje para falar de um tema que está todo mundo discutindo, está todo mundo falando, que são as carreiras, né? Então a gente vai falar de três dimensões, três aspectos da carreira, e a gente vai fazer um fechamento aqui. Oi, gente. Ai, bom estar aqui de novo, né, meninos? Super bacana a gente poder, né, conversar. E hoje com esse jeito meio diferente. A gente vai, de fato, tentar trazer três tons e depois amarrar tudo, enfim. Mas falando sobre carreira, esse sempre foi o tema, né? Principalmente nas organizações. A gente sempre ouviu a história do danado do plano de carreira. Então, como é que vai ser a minha carreira na organização? Vocês aqui pensam na carreira dos seus funcionários? Então, esse é um tema que normalmente ele surge em todos os debates, porque ele é muito importante. O que é carreira? Carreira, na verdade, é a jornada profissional, né? Então, desde o início ali, depois saindo da universidade, no primeiro estágio, no primeiro programa de trainees, enfim, a sua primeira experiência profissional, você já inicia a sua trajetória, essa jornada, e você imagina que essa jornada ela vai ser gloriosa. Cada vez mais a expectativa é que ela seja rápida, inclusive. E eu acho Linear, crescente. que seja crescente, que seja rápida, enfim. Mas se a gente relembrar, né, o conceito de carreira, no passado, ele era longo, né? E eu acho que ele acompanhava, inclusive, a tendência da evolução de tudo que acontecia na sociedade. Então, muitas vezes, um profissional, ele passava a vida inteira, ou poderia passar a vida inteira numa mesma organização, e a trajetória dele era feita passo a passo, era definida pela própria organização e era considerado ali, né, um profissional de carreira naquela organização e trazia, inclusive, um orgulho muito grande. Quando a gente fala hoje dos movimentos na sociedade, no mercado, a gente vê uma rapidez muito maior. Hoje a gente fala sobre empresas, organizações exponenciais que crescem, não numa linear perfeita, mas que vão crescendo exponencialmente. Assim como a gente vê uma série de mudanças que têm acontecido na tecnologia, na mobilidade, né, nas cidades, nos comportamentos, né, de compra, tudo tem mudado muito rapidamente. Então, a carreira, ela também passa a ter esse mesmo desafio, né? Como é que eu posso evoluir de uma maneira rápida? Não é? Como é que eu posso fazer isso? Depende da organização ou depende de mim? Essa é uma pergunta interessante. Eu acho que cada vez mais a carreira ela vai depender das minhas escolhas. E para a organização, fica trazer as possibilidades para que cada profissional possa encaixar, né? Encontrar ali aonde existe uma convergência entre as suas próprias escolhas e os caminhos possíveis dentro da organização. E o Serginho falou, né, na ascendente, nem sempre. As carreiras, elas podem ser feitas na horizontal, e você ter um crescimento de conhecimento, de experiência profissional, e ir, né, gradativamente ascendendo numa organização, né, que são os movimentos aí de espiral, ganhando cada vez mais experiência e correspondendo às suas expectativas também de aprendizagem. Cada vez mais é a aprendizagem que vai ditar o quanto você consegue crescer numa organização, em qual velocidade. Então, se eu puder deixar aqui qual seria a competência que vai andar juntinho aí com o conceito de carreira em crescimento rápido, é a sua habilidade de aprender, de o tempo inteiro estar trazendo temas novos,
né, para você conhecer, discutir, enfim, e agregando valor na sua participação dentro de uma organização. O que você acha? Você acha que isso influencia alguma coisa nas carreiras, independentemente da idade, Serginho? Eu acho que esse conceito que você falou do lifelong learning, né, do aprendizado contínuo, é fundamental e é uma mudança, né? É um paradigma no sentido, eu me formava, eu fazia alguns cursinhos, me preparava para a liderança e meio que não era uma coisa constante, né? Você aprendia mais pelas metodologias que uma empresa ia mudar o processo. Agora não, com as mudanças de organização mudando o tempo todo, os novos negócios, as novas tecnologias, você tem que estar acompanhando. Então, com certeza, o aprendizado contínuo, estar antenado, conectado aos negócios, né, da sua empresa ou do seu segmento é fundamental, né? É super importante, né? O que você acha, Roberto? Acho realmente super importante, até porque o contexto hoje, né, do mundo é completamente diferente do que era um tempo atrás, né? A gente ainda tem aquela tendência de restringir, né, a carreira na empresa, né? Mas eu acho que a pessoa que quer evoluir e trabalhar profissionalmente, ela pode e tem que entender, né, que às vezes a evolução dela vai passar por uma empresa, ela pode sair daquela empresa e continuar, né, operando, trabalhando, né, com alguma função diferente, que pode estar conectado com determinada indústria, né? O próprio fato hoje, né, das coisas que estão causando uma disrupção hoje no mercado, né, como automação, machine learning, globalização, a digitalização, são coisas que fazem com que a pessoa tenha que se posicionar diferente, né? E a gente também vê aí um estímulo muito grande do agente livre, né? Então, às vezes, a pessoa pode estar operando, trabalhando, né, com determinada empresa, em determinada indústria, mas sem necessariamente estar, né, com a carteira assinada, né, aquela situação da carteira, eu tenho CLT, né? que, CLT, essas coisas a pessoa tem que pensar e repensar, né, e tem que adquirir aí uma série de skills também, né, exatamente como disse a Valéria, né, a capacidade de aprender, né, quais são os skills agora necessários, né, para a pessoa efetivamente ser produtiva, né, isso aí é muito crítico. A gente pode falar deles, mas eu acho que realmente, se a gente pensar, né, assim, pensar globalmente, design thinking, análise preditiva, eu acho que são coisas que exigem, né, posturas diferentes, um aprofundamento, né? Realmente é uma situação complexa hoje, né? E as pessoas têm que pensar de uma maneira mais aberta, né? Pensar como evoluir, né? Valéria, você não acha que uma coisa que a gente sempre fala nos nossos vídeos, que é o autoconhecimento, né? Porque, gente, olha a lista que o Roberto fez: design thinking, não sei o que, aí tem squad, aí projeto, aí não, metodologias, conhecimento, o mundo mudando, mas o que você acha dessa questão do autoconhecimento? Não é fundamental? Ah, não tenha dúvida. O autoconhecimento, eu acho que está dentro dessa linha, né, de você aprender o tempo inteiro. Se você precisa se atualizar e aprender sobre tudo o que acontece no mundo, você está no mundo, né? Então, assim, é o mínimo que você também aprenda o tempo inteiro sobre você mesmo e como é que você interage, reage, e aquilo que lhe faz bem e aquilo que não lhe faz bem, quais são os seus interesses e não deixando para, seja uma empresa, ou seja uma tendência, seja uma moda, né, fazer com que você decida por um caminho ou outro. Quem tem que dar o tom, né, falando de um tema que a gente adora aqui, Uhum. é você mesmo. Você imagina, se tudo muda tão rapidamente, né, a gente falando sobre aprendizagem, se tudo muda tão rapidamente, é possível uma pessoa fazer uma formação, ter uma formação específica e depois nunca mais voltar a estudar? É impossível, é impossível. Hoje existe uma tendência, inclusive, nos processos seletivos, dos selecionadores nem se interessarem tanto pela formação. Isso faz parte do jogo. O foco maior tem sido quais são os cursos que você tem feito nos últimos 2 anos.
Que cursos você pretende fazer este ano? Que é para entender justamente qual é o seu interesse em termos de aprender coisas novas. Porque, não duvide, aquilo que é tendência hoje, no ano que vem já será diferente, né? Porque todo o mercado ele tem reagido de uma maneira muito mais rápida e cada profissional tem que fazer o mesmo. Eu acho que isso é libertador de uma certa forma, porque antes, e nós vivemos um pouco isso, né, na nossa vida profissional, eu vou dizer, essa marcação, né, o que seria aí a batida, né, do tambor, era muito dada por uma determinada empresa, né, o que você faria parte, enfim. Agora não existe mais essa batida de tambor, não existe. Existe o quê? Uma série de influências o tempo inteiro, então, o Roberto mencionou da tecnologia, dos novos serviços e produtos que começam a surgir, que eram inimagináveis, né, no passado, e a partir daí você tem um leque de possibilidades. Você pode ser CLT, você pode não ser CLT, ou você pode ser os dois ao mesmo tempo, dependendo do contrato que você tem com a organização ao qual você faz parte. Então, você pode gerenciar o seu tempo e gerenciar a sua longevidade profissional de uma maneira muito independente, o que antes era delegado, né, para uma determinada organização. E isso não é diferente com relação à idade, né? A questão de, olha, ao chegarem, sei lá, 60 anos de idade, já está no momento de você se afastar, e aí você vai curtir eventualmente os netos, ou você vai viajar, pode fazer isso, mas não necessariamente, né, Serginho? Tudo para quando a gente pensa em, olha, não vou mais ter uma carreira corporativa, para aí a carreira? Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que o primeiro ponto eu acho que muitas pessoas a gente precisa acordar para esse mundo. Isso tudo que você falou, Valéria, parece, ele está na nossa frente, mas a gente de verdade tem que entender que as coisas estão mudando ou já mudaram. Eu acho que é a primeira coisa. Por isso que esse tema do autoconhecimento que a gente sempre fala, eu acho que é fundamental. Então, essa questão da percepção, o mundo está mudando, a linguagem, tem que estar antenado, os negócios, como você falou, o Roberto está falando, novas metodologias. Opa, peraí, está mudando. E eu tenho que me preparar para isso. Tem que fazer uma leitura. Quem está fazendo parte das organizações? Você falou dos processos de seleção. Quais são os perfis que estão sendo de verdade procurados? Esse momento. Você tem que ter uma leitura, tem que conversar, tem que ampliar para, puxa, em que planeta que eu estou? Onde eu estou? Isso eu acho que é a primeira coisa, né? Ter essa percepção clara, honesta, não é injusto, não é daquela coisa, não me querem mais, será que eu... Não adianta chorar de vítima, essa questão de vitimismo, gente, acorda, acorda, acorda. Tem que ser protagonismo. Sim. O que é isso na minha visão? As novas possibilidades, e Valério, eu achei muito bacana quando você falou assim de libertador, né? Olhar um outro, que não é fácil, né? Mas das outras possibilidades, e desde já, se você, não falando de idade, mas num estágio que você está de vida, de maturidade, começar a olhar outras possibilidades. Acho que isso é fundamental. O que eu acho importante, Sérgio, assim, é que independente da idade, né, algumas coisas a pessoa tem que adquirir, né, e tem que pensar como adquirir e como desenvolver. Né? Então, por exemplo, a questão de trabalhar de uma maneira colaborativa, né? Isso é uma coisa que é exigência hoje, né, do mercado. Então, a pessoa pode ser mais velha ou a que está entrando no mercado agora, esse é um skill que tem que ser adicionado, que você tem que desenvolver. Né? A outra coisa, assim, pensar de maneira digital, né? Porque tudo hoje, todos os principais produtos hoje, eles se convertem, né, para uma entrega digital. Né? Então, assim, pensar, eu acho que a pessoa, claro que não vai então, mas, Roberto, conhecer mas todas não as pode linguagens, dizer né? que assim, eu não vou aprender. Isso é muito complicado para mim. Isso não vai dar. Eu nunca vou conseguir estar diante de uma câmera e transmitir uma ideia. Eu nunca vou conseguir escrever alguma coisa. Eu nunca vou conseguir. Assim, gente.
autoconhecimento, conversar. Não é fácil, mas É, não é fácil. Falar é não é fácil, né? Estar fácil, aqui não desse é lado e fácil. falar. É uma barreira que tem que ser transposta, né? A própria questão do líder, né? O líder, se a pessoa quer trabalhar e quer ser um líder, né? A liderança tem que ser inclusiva, porque hoje você trabalha com nível de diversidade alto, né? Não só em relação às pessoas, mas em relação aos agentes que estão envolvidos na entrega de um trabalho, né? Então você tem que conseguir ter uma liderança que inclua todas e você consiga mobilizar. Então são algumas coisas que a pessoa tem que pensar, né, e desenvolver. Eu acho que muita leitura a respeito, muita discussão a respeito. Aqui no próprio Tons a gente pode ajudar bastante, né, colocando exatamente quais são os desafios que têm que ser transpostos, né, para a pessoa efetivamente ter esses skills, né, e ser, digamos, habilitada para uma carreira produtiva, né? No nosso vídeo E de o primeiro, etarismo, né, a gente falou muito disso, né, que a gente fez há algum tempo. Realmente, Roberto, tem certeza, assim, tem total razão de quebrar essas barreiras e enxergar novas possibilidades. Por mais difícil que possa parecer inicialmente, você tem que ter essa visibilidade, não é, Valéria? é isso. E assim, às vezes a gente tem alguns paradigmas, né, que são difíceis de quebrar num primeiro momento. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa que de repente esteja vendo esse vídeo e fala, puxa, mas eu estou exatamente nesta situação que o Serginho mencionou. Ah, eu acho que não dá, eu acho que, puxa, eu não consigo me enquadrar dentro dessa nova realidade, dentro dessas novas exigências que a gente vem observando. Se essa é uma situação, né, que faz sentido para você, que é o que você está vivendo, busque um parceiro, busque uma ajuda. E aí a gente tem um vídeo, né, falando sobre mentoring, por exemplo, Uhum. que é uma forma, não precisa ser essa exatamente, mas eu acho que é uma forma, onde um outro profissional habilitado, né, preparado, ele pode lhe ajudar a enxergar caminhos. Então, um mentoring pode contribuir muito para esse processo de você redescobrir o tema carreira na sua vida. Principalmente se você já tem uma estrada, né, e está naquele momento de, puxa, né, qual é o caminho a seguir? Um mentor, ele pode, ouvindo você, e quando ele ouve você, na verdade, você está se ouvindo, né, ele pode lhe fazer perguntas e pode lhe levar a conclusões sobre quais são os caminhos possíveis. Além de tudo, ele pode trazer a própria experiência e também inspirar um pouco essas escolhas que você tem para fazer. Nem sempre a gente consegue dar conta desse tema completamente sozinho, e é natural, é normal, em algum momento você poder escutar outros profissionais sobre como você se reposiciona, né? A verdade é que nós nunca vivemos esse aspecto assim tão plural, né, de tantas possibilidades, de tantos caminhos, mas ao mesmo tempo deixando para trás uma série de conceitos e paradigmas que nesse momento, quando a gente fala de organizações digitais, quando a gente fala desse mundo colaborativo, alguns paradigmas eles não servem mais, não vão poder continuar, né, nesse novo momento. Então, é agora, né? Agora é a hora de olhar para este assunto. É. E nós adoraríamos lhe ajudar nesse processo. Então, teremos vários, mas vários mesmo, vídeos a respeito do tema carreira. Esse foi só o primeiro, né, Serginho? Uhum. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Roberto, colocar um ponto para o Roberto, porque tudo que a gente está discutindo de carreira, né, a gente está falando do indivíduo, porém, por exemplo, quem está nas startups, está passando daquela fase da ideia, da concepção e vai ter que contratar gente, vai ter que montar, a gente tem falado de cultura, mas também ele vai ter que puxar essas discussões de carreira com as pessoas do time. Roberto, como é que você vê esse processo, né, do empreendedor que agora ele tem equipe? Esse tema, né, Valéria, vai estar na pauta, ele está na mesa. Como conduzir? Como levar esse tema, né?
Eu acho que é a preocupação, né? A meu ver, eu acho que a preocupação da pessoa que está montando uma empresa, né, ela tem que adaptar essa empresa de uma forma que ela seja um ambiente produtivo, que ela tenha um ambiente produtivo, né? E que a relação das pessoas que ele vai trazer, esse empreendedor vai trazer para a empresa, seja exista uma compatibilidade. Então, hoje, as pessoas pensam muito no ambiente do trabalho, né, seu espaço, da sua qualidade de vida, de uma vivência inclusiva, né, de ter o propósito definido. Então, todas essas questões, né, a pessoa que é empreendedora ela tem que pensar, né? A gente já teve aqui a oportunidade de falar com experts em cultura, né, que falaram a respeito da cultura que está sendo formada. Então, tem alguns drivers, né, que eu entendo que o empreendedor não pode perder de vista, né? E ele tem que considerar isso e tentar trazer as pessoas que tenham essa compatibilidade. Então, no próprio processo seletivo, ele tem que identificar compatibilidades, né? Se as pessoas querem exatamente crescer com a indústria, serem produtivos, e eu acho que tem uma questão que a gente percebe hoje, pelo menos nas carreiras, né? Um baixo apego por longo prazo, né? Por permanência no longo prazo em empresas, né? E o empreendedor ele tem que aprender a lidar com isso também, né? Renovar no momento certo, fazer os contratos, de repente os contratos têm que ser não de longo prazo, mas de médio prazo, curto prazo, né, de forma que a gestão dessa equipe, né, que ele vai contratar seja uma gestão que dê resultado, né? Realmente é muito complexo. Ô, Roberto, já que você Eu está com a desejo boa bola aí, sorte está para falando todos, né? de crescimento, perspectiva, como é que você vê o futuro, né? O futuro das carreiras, o futuro do trabalho, como é que se encaixa, né, nesse contexto, né? É, O futuro que está tão mudando tão rápido, está tudo acontecendo, eu né? acho que Novas tem uma, tecnologias, está saindo a 5G agora, e aí? eu acho que a tendência, né? Acho que é inevitável que a maioria dos jobs, dos trabalhos, o tipo de trabalho que existe hoje, daqui a uns 10, 15 anos, praticamente não vão existir, né? E, ao mesmo tempo, coisas inimagináveis em termos de trabalho, né? Elas vão começar a surgir, né? Então, a gente vai ter carreiras completamente diferentes, né? Então, acho que isso também é um aspecto para a pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, é que ela tem que começar a pensar, né? E ter a abertura e a condição, né, de fazer coisas novas quando surgirem, não achar que aquilo é de baixo valor agregado, porque realmente pode ser de alto valor agregado, né? Você pode estar numa indústria que é uma indústria nova, fazendo um trabalho completamente diferente dos outros, né? Mas daqui a algum tempo esse trabalho vai ter uma importância significativa, né? A gente vê aí pode enumerar vários tipos de empregos que antigamente não existiam, né? Eu acho que essas mudanças, né, do mercado realmente elas são inevitáveis e provocam aí uma mobilização muito grande, né? Realmente eu acho que a pessoa tem que estar muito antenada para conseguir fazer a escolha correta, né? As escolhas, uma escolha É, não, as tem, escolhas, são tem várias. algumas áreas, né, Roberto, É. que a gente já começa a observar em várias pesquisas, né, que surgem, e tem uma área em especial que, quando existe esse ranqueamento, ela aparece assim nos top 5, top 10, que são as atividades relacionadas à saúde. Análise de dados, a gente sabe, já é tendência há muito tempo. Mas existe uma tendência muito grande a carreiras ligadas à saúde, por quê? Porque existe uma tendência de que a tecnologia pode ocupar uma série de posições, né, e trazer uma série de possibilidades, mas ela não consegue trazer a empatia. Então, as carreiras relacionadas à saúde, elas precisam da componente humana mais do que tudo. E, além disso, existe uma tendência, né, à longevidade, né, a novos comportamentos, inclusive de viver mais sozinho. Então, de você poder ter um médico da família à distância. Então, existem várias tendências aí
em termos desse segmento, que faz com que novas carreiras, novas habilidades sejam necessárias, né? Preparos diferenciados, né, Roberto? Realmente, eu acho que é uma discussão bem interessante, né? Porque quando a gente olha alguns setores, por exemplo, a parte, vamos pegar em trabalho, as áreas como finanças, a área legal, administração, são coisas onde a gente percebe o mercado de trabalho saturado, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe que vendas, marketing, delivery, né, são segmentos, né, que realmente estão sendo bem demandados. Qualquer tipo de entrega, qualquer tipo de venda, né, qualquer tipo de marketing, né, que se a gente pode chamar assim, mas assim, são muito mais demandados agora. Então, as pessoas têm que se adaptar, têm que entender exatamente essas tendências e também se preparar. De repente, um mercado saturado, né, como liga a parte financeira, né, realmente pode ser uma segunda opção, né? A pessoa pode escolher outros caminhos ao invés de mercados saturados, né? Mas realmente é uma E tudo discussão bem bem, interessante, né? né? Essa transição entre temas, assuntos, eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras. Ah, eu não posso sair da minha área. Como é que fica? Experimenta, pensa outras coisas, pense em outras possibilidades. Não se limite. Eu acho que né? Você fica na sua área de conforto e você, que é meio, né, um clichê, mas você fica ali, né, na tua área e não experimenta e não lê. Então, eu acho que eu queria incentivar, nós queremos incentivar a você pensar um pouco diferente, se permita, né, pensar em outras possibilidades, pensar de uma outra forma e cogitar, quem sabe, né? E aprender, né? Eu acho que a gente acho que vai encerrando, né, Serginho, com essa palavra. Tudo que a gente conseguiu trazer, né, nesse vídeo, eu acho que traz aí por trás, como um pano de fundo, a capacidade de olhar o tempo inteiro, né, o que está acontecendo no mundo, no mercado de trabalho, e aprender, estar aberto a aprender o tempo inteiro. Acho que essa é a pedra de toque, e para mim é a mensagem aí que a gente gostaria de deixar. E você que está assistindo a gente sabe que esse tema é complexo, muitas linhas de pensamento. Traga a sua ideia, traga a sua questão, traga o seu ponto, compartilha com a gente. Quem sabe a gente se ajuda, né? E nos acompanhe nas redes sociais. A gente tem outros vídeos que a gente falou de temas. Tem um que eu gosto muito que a gente fez quando o não é sim. A gente já falou de liderança, falamos de cultura. O do mentoring é excelente, né, para esse contexto. Então, nos acompanhe nas redes sociais. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, onde estão todos os nossos vídeos. Temos os podcasts, né, No Roberto? Face, no Deezer, no Face, no Spotify. Deezer, Spotify. Nos acompanhe LinkedIn. e participa com a gente, vem participar, vem dar E sua opinião. aguardem que tem outros vídeos falando sobre carreira vindo aí. Vai ser uma série. Aguardem, muita coisa por aí. Então, um abraço, pessoal, Até e mais. até a próxima. Tchau. Tchau.